Estamos de volta com o Revista TST e vamos conferir casos julgados pelas turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da segunda turma. O Itaú Unibanco vai ter que indenizar uma gerente de agência que foi aposentada por invalidez em decorrência de estresse pós-traumático, depois de sofrer 2 assaltos durante o serviço e ser vítima de sequestro. O banco recorreu ao TST com o argumento de que a empregada não recebeu indenização porque ela não estava incapacitada para o trabalho, conforme exige a convenção coletiva da categoria. Mas o relator do caso, o ministro José Roberto Freire Pimenta, manteve o entendimento do regional de que a recusa do banco resultou em constrangimento, ofensa e dor para a trabalhadora. Além disso, para decidir de forma contrária, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. E uma cooperativa foi responsabilizada pelo acidente de trânsito sofrido por uma trabalhadora que iria receber uma premiação da empresa. O caso é da 7ª turma. A empregada entrou com ação no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná pedindo que a empresa fosse responsabilizada pelo acidente sofrido por ela. De acordo com o processo, a trabalhadora iria receber um prêmio da empresa nos Estados Unidos. Como cortesia, a cooperativa ofereceu uma van para que ela se deslocasse ao aeroporto de Curitiba, de onde pegaria um voo para Brasília para providenciar o visto de entrada no país. Mas no trajeto, acabou sofrendo um acidente. A cooperativa se defendeu, afirmando que não teve culpa, uma vez que a viagem não era a trabalho e o transporte foi cortesia. O TRT entendeu que a empresa não teve culpa no acidente, mas na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator, ministro Vieira de Mello Filho, esclareceu que não há dúvidas de que a viagem decorreu do contrato de trabalho firmado entre a trabalhadora e a empresa. Para o ministro, o transporte oferecido não foi apenas como cortesia, uma vez que o empregador tinha interesse patrimonial, mesmo que indireto. O empregador, ao se responsabilizar pelo transporte de seus empregados, equipara-se ao transportador, assumindo, portanto, o ônus do risco desse transporte. Dessa forma, são perfeitamente aplicáveis à hipótese os artigos 734 e 735 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do transportador. De acordo com os artigos 734 e 735 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às bagagens. As normas ainda determinam que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é excluída por culpa de terceiro. O desembargador convocado, Roberto Nóbrega, abriu divergência, afirmando que a van oferecida pela empresa era apenas para levar a trabalhadora para o aeroporto, caracterizando que o transporte foi oferecido como cortesia. Se existe dúvida sobre o caráter gratuito da viagem, gratuito quando eu falo desinteressado, de qualquer tipo de interesse, a empresa nesse dia não estava tirando vantagem alguma dela ir simplesmente retirar o visto. Revelam que não existe dúvida sobre o caráter gratuito da viagem oferecida para os Estados Unidos, em razão dela derivar de prêmio. O ministro Cláudio Brandão pediu vista. Após analisar o caso, o ministro concordou com o voto do relator de que o empregador se beneficiaria da viagem feita pela trabalhadora, ficando caracterizada a responsabilidade da empresa no acidente. A doutrina é muito clara em afastar e distinguir os contratos gratuitos dos contratos aparentemente gratuitos. E o faz reconhecendo que nesse contrato aparentemente gratuito, ou este contrato que tem essa característica, é aquele que há um interesse indireto entre o transportador, que nesse caso se equipara ao empregador por ser contrato anexo ao de trabalho, e com vista da responsabilidade objetiva. E, no particular, a doutrina é muito clara em reconhecer que o contrato eminentemente gratuito é aquele que o interesse é apenas do passageiro. A exemplo que nós conhecemos comumente como carona. Por maioria, os ministros da 7ª turma aceitaram o recurso da trabalhadora e determinaram o retorno do processo à vara do trabalho de origem para que sejam fixados os valores das indenizações por danos morais e materiais.
E a gente continua o nosso giro de notícias. O destaque é da quinta turma. Um instrutor de curso técnico do Senai que teve o veículo furtado em estacionamento destinado aos empregados vai ser indenizado. Em defesa, o Senai sustentou que a condenação pelo simples fato de colocar à disposição estacionamento gratuito e sem qualquer tipo de controle aos trabalhadores violou o princípio da legalidade. Alegou ainda que não há nada no contrato de trabalho que o obrigue a se responsabilizar pelos veículos dos empregados. Mas, ao julgar o caso, o relator no TST, ministro Breno Medeiros, disse que é irrelevante para a configuração da responsabilidade civil definir se há ou não previsão contratual, uma vez que a culpa da instituição decorreu da violação do dever de cuidado com os pertences do empregado.